Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou William Ferraz, idealizador da Semana de Autoconhecimento com Técnicas de PNL, presidente do Instituto DE, especialista em Inteligência Emocional com Técnicas de Programação Neurolinguística, PNL. E eu quero te dar as boas-vindas por você estar começando hoje, ter ingressado nessa Semana de Autoconhecimento por meio de Técnicas de Programação Neurolinguística de PNL. Eu vou falar para você um pouquinho de como vai acontecer essa semana. Essa semana nós vamos ter as próximas 4 aulas, os nossos próximos 4 encontros. Nós vamos falar sobre alguns temas. Alguns temas como hoje. A gente vai falar, hoje é a aula de introdução à PNL. Hoje a gente vai descobrir um pouco como que funciona o nosso cérebro, como que funciona a nossa mente para que a gente tenha os nossos resultados. Como que o pensamento acontece, como que a informação se processa entre o mundo externo e o mundo interno. Então hoje é uma parte extremamente importante que você vai conseguir a partir da aula de hoje. Entender um pouco mais sobre as emoções, como por exemplo diminuir a ansiedade, que é uma coisa que as pessoas estão questionando bastante agora. Poxa, nesse período, nesse momento de crise que a gente está vivendo, a ansiedade está lá em cima, tô comendo mais do que deveria, tô bebendo mais do que deveria, enfim, a ansiedade, o coração às vezes parece que fica disparado, sente um aperto. Então esse tipo de sentimentos que vem aí da ansiedade, ele pode ser entendido um pouco melhor hoje e o resultado é você conseguir baixar a ansiedade, conseguir entender um pouco melhor sobre o medo, para poder ter mais controle sobre o medo, enfim. Hoje nós vamos entender como que funciona essa máquina aqui do nosso cérebro, como que a PNL percebe e cria esses padrões de mudança no nosso cérebro, no nosso pensamento. Nós vamos falar sobre comunicação também durante essa semana. Nós vamos entender um pouco mais assim como que as pessoas se comunicam, como que o meu cérebro se comunica com a outra pessoa, para que a gente possa, a partir dessas técnicas de comunicação, entender como que o cérebro se comunica, poder melhorar a nossa comunicação. Já passou por momentos, por situações onde você percebe que a sua comunicação não foi talvez tão efetiva, você falou uma coisa, mas a pessoa não entendeu direito, parece que as informações não se casaram. É como se a gente não falasse o mesmo idioma. Eu falo uma coisa e aquilo não soa tão interessante para a pessoa. Já outra pessoa fala a mesma coisa e aquilo parece muito interessante, conecta, parece que a gente está falando o mesmo idioma. Isso daí a gente vai falar também nessa semana. Para quê? Para que a gente possa melhorar a nossa comunicação, para que a gente possa ter mais resultados a partir da nossa comunicação. Nós vamos falar também sobre rapport. Rapport é um ingrediente mágico, assim, é uma coisa, é um tempero mágico que faz com que as pessoas possam se conectar. Se conectar como? Com confiança. Imagina se você pudesse, em segundos, se conectar com alguém e essa pessoa confiar em você, essa pessoa ouvir, ela se comunicar com você, mas assim, estando aberta, estando receptiva. Isso é o que você vai conseguir a partir desse elemento chamado rapport da PNL. Nós vamos falar um pouco também sobre resultados, sobre quais os resultados que você vem tendo aí na sua vida, quais são os resultados que você quer mudar. Já pensou se você pudesse escolher, eu quero mudar esse resultado, eu não tenho um resultado muito bom no meu relacionamento, no meu casamento, eu não tenho um relacionamento muito bom com a minha alimentação, com o meu corpo, eu quero mudar esse resultado. Se você pudesse mudar os resultados, os seus atuais resultados, quais você mudaria? Então, já vai se preparando aí, porque nessa semana nós vamos mudar resultados também, nós vamos aprender técnicas de PNL que tem como objetivo fazer a gente mudar esse resultado. E sem falar em inteligência emocional, né? Inteligência emocional é um tema que hoje é necessário. Hoje deveria ser obrigado todas as pessoas passarem por um treinamento de inteligência emocional. Por quê? Imagina que você acaba de receber um desafio. Você vai vir aqui dar uma palestra, você vai subir num palco, vai dar uma palestra, chegando lá você descobre o tema. Qual que é a sensação, qual que é o sentimento? O que acontece com você se isso acontecer, se você passar por uma situação como essa? Eu diria que assim, quando eu estou em palestra, eu costumo fazer um desafio. Eu falo para as pessoas, eu vou chamar uma pessoa aqui na frente para dar uma palestra. Nesse momento, a sala toda fica aquele silêncio absoluto, assim, parece que ninguém se mexe, ninguém respira. Eu olho para as pessoas estão pálidas, algumas assim tentando se esconder, tentando pegar alguma coisa no chão, e aí se pergunta, por que isso? O que acontece? O que aconteceu aí com vocês? Elas falam, o coração acelera, a respiração intensifica, e eu pergunto, o que é isso? Por que o coração acelera? Por que a respiração intensifica? Por que
tudo isso acontece? Por causa do sentimento, por causa da emoção que surge. Na hora vem o medo e esse medo chega e toma conta e naquele momento eu sou tomado pelo medo. Mesmo que eu tivesse o conhecimento para poder dar aquela palestra, aquela aula lá na frente, muitas vezes o meu estado tóxico daquele medo, daquele momento, me impede que eu consiga ir lá e ter um bom resultado, né? Então, para que serve a inteligência emocional? Para isso, para você poder assumir o controle das suas emoções em qualquer tipo de situação. As emoções, elas todas estão aí, são positivas, são boas. Nós só precisamos usar ela a nosso favor. E o objetivo da inteligência emocional é exatamente esse. Eu aprender a controlar, a entender, a sentir essa minha emoção e usar ela a meu favor. Independente se ela é medo, se ela é raiva, se é tristeza, se é alegria, independente de qual é a emoção, é eu usar ela a meu favor. Isso é inteligência emocional, isso é você utilizar e praticar a inteligência emocional. Tá? Então nessa semana nós vamos ver um pouco sobre esses temas, sobre esses pontos que eu acabei de falar. Aproveita a oportunidade. É um presente que você está recebendo. Essas 4 aulas eu posso dizer que eu estou trazendo conteúdos de treinamentos de alto impacto. Lá no grupo do WhatsApp você vai receber dinâmicas, vivências, onde eu vou trazer para você algumas técnicas, algumas vivências, alguns conceitos muito práticos para que você possa se recolher um pouquinho em um canto, sentar, se conectar com você e fazer uma vivência que tem como objetivo transformar algum sentimento, ressignificar alguma emoção. Então, o objetivo dessas vivências que eu mando no grupo, afora aqui a aula, é o quê? É para que você possa fazer ela no momento de isolamento mesmo, no momento onde você vai, agora eu vou lá para o meu cantinho de meditação, eu vou para o meu quarto, porque eu vou colocar o meu fonezinho e eu vou me entregar a essa vivência, eu vou entrar nesse processo. E aí lá eu vou conduzindo, ou eu vou dando algumas dicas, algumas tarefas para que você pare em silêncio e faça com o objetivo de criar uma transformação. Uma transformação onde? Aqui. Uma transformação em como eu estou lidando com algum resultado. Uma transformação em como eu estou lidando com algum sentimento, com algum pensamento, enfim. Para que eu possa reconectar comigo, para que eu possa criar uma estrutura familiar, para que eu possa criar uma estrutura aqui na minha mente. É na mente, tá? Como que eu posso refazer essa estrutura da minha família, de contato comigo, com a minha criança, com os meus pais, enfim. Tudo isso faz parte da base que você precisa para viver inteligência emocional na prática e no dia a dia. E eu vou ensinar isso daí para você. Nem que eu precise pegar você pela mão e a gente vai junto numa caminhada de autoconhecimento, de descoberta, para que você possa viver esse processo. Isso são as dinâmicas, são as vivências que eu vou mandar para você à parte, tá? Aqui na nossa aula hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais de conteúdo. Nós vamos trabalhar um pouco mais de conteúdo para que a gente possa entender os processos, tá? Vai ter vivência? Possivelmente tenha vivência também. Só as ressignificações que você vai criar enquanto você ouve já vai fazer muito sentido para você, já vai começar alterar, as coisas vão começar a acontecer aí dentro, tá? Então, vem comigo que agora a gente vai começar uma aula incrível e especial sobre a PNL. Eu vou falar um pouco mais sobre a PNL e como que ela funciona. Vamos lá. Parece muito tudo isso que eu acabei de falar, né? Que a gente pode conseguir de resultados aí em uma semana de autoconhecimento com técnicas de PNL. Realmente, eu concordo com você, eu já passei por isso. São 17 anos que eu trabalho em treinamentos de alto impacto, em treinamento de PNL, coaching. Então já são 17 anos que eu vejo pessoas se impactando também diariamente ou quando conhecem a PNL. E eu posso dizer assim, que normalmente as pessoas quando elas conhecem, quando elas vivenciam um treinamento, principalmente um treinamento de alto impacto com PNL, elas têm ali um divisor de água na vida delas. Antes da PNL e depois da PNL. A PNL é uma ciência que estuda os comportamentos dos seres humanos, só que ela fala a linguagem do cérebro, ela entende como que o seu cérebro funciona, como que o seu cérebro processa as informações. Então se você quer criar uma mudança, vai lá direto aonde a mudança vai acontecer, vai transformar, vai fazer essa mudança acontecer lá no nosso cérebro. Esse é o objetivo da PNL. Então as mudanças acontecem realmente muito rápidas. Eu convido você a assistir, ouve um pouquinho aqui de depoimentos do que algumas pessoas já falaram, comentaram sobre um treinamento de PNL que elas tenham vivenciado. Segue lá. Você quer descobrir coisas novas, novos horizontes? Você é um navegador? Você é um curioso? Se você
a minha forma de pensar, a minha forma de lidar com as minhas emoções. PNL, eu vou conversar com pessoas que não são próximas de mim, eu também utilizo PNL. Eu vou conversar com pessoas no meu trabalho, eu utilizo PNL. No trânsito eu utilizo PNL, comigo mesmo eu utilizo PNL, então o PNL está inserido na minha vida para tudo. Para começar a nossa série de hoje, nós vamos começar com o tema Introdução à PNL. Eu vou contar para você agora um pouco sobre a história da PNL, como que a PNL nasceu, vou explicar um pouquinho, mas assim, o objetivo dessa aula hoje é conhecer a PNL, mas conhecer a PNL já numa parte mais prática, entendendo como que o nosso pensamento, como que as coisas acontecem aqui na nossa mente, enquanto a gente está vendo, ouvindo, sentindo, vivenciando uma lembrança, uma memória, ou passando por uma situação real ali naquele momento. Então, o objetivo de hoje vai ser entender como que nós funcionamos para que a gente possa começar a assumir o controle das nossas mudanças. E aí você vai poder, sim, diminuir a ansiedade, começar a controlar o estado de medo, as suas próprias emoções, os seus resultados. Mas tudo começa com a tomada de consciência. Então hoje a gente vai tomar consciência de como o processo acontece para que a gente tome consciência de como a gente vem levando isso, de como a gente vem vivendo, aceitando, como vem acontecendo no nosso dia a dia, tá? Então, a partir de agora eu vou começar então trazendo um pouquinho da história da PNL. A PNL, ela surgiu nos anos 70, tá? Então ela foi criada por Grinder e Bandler, um linguista, uma pessoa que trabalhava ali com programação de computadores. E essas duas pessoas, eles tinham uns pensamentos em comum. Por que eu posso programar um computador e não posso programar uma pessoa? Por que a gente se programa em alguns momentos da nossa vida e depois a gente não consegue viver livre daquela programação? Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia, ela nasce com uma fobia? Não. Eu vou usar, inclusive, esse exemplo da fobia várias vezes, tá? Porque ele é um exemplo bastante didático. Uma pessoa não nasce com uma fobia, mas em algum momento ela passou por uma situação onde ela vivenciou um momento, algo, que fez com que ela desencadeasse aquele medo exagerado de algo. Por exemplo, uma fobia de barata. A pessoa vê uma barata, ela entra em pânico, ela entra em desespero. Isso é uma fobia, é um medo exagerado causado ali por algum gatilho. Ela nasceu com aquele medo? Não. Ela aprendeu em algum momento da vida a ter aquele medo. Isso daí é algo que aconteceu no cérebro, é como se tivesse sido uma programação. A partir daquele momento ela foi programada para, quando tiver aquele gatilho disparado, ela ativar aquele estado de medo. Quanto tempo demora para uma pessoa aprender uma fobia? Anos? Não. Segundos. Talvez até menos, milésimos de segundos. Então, pensa bem, se o meu cérebro tem uma habilidade de aprender instantaneamente a ter uma fobia, por que eu não posso usar essa mesma habilidade que ele teve de aprender a fobia para poder desaprender ela ou aprender uma outra coisa que eu queira? Já pensou como seria se você pudesse usar essa habilidade que o seu cérebro tem de aprender rápido, instantaneamente, para você aprender coisas que você queira, resultados que você queira? Isso é o que a PNL faz. Então, John Grinder e Richard Bandler, eles começaram a estudar as pessoas, começaram a modelar pessoas de sucesso para poder entender como elas faziam para ter tanto sucesso daquela forma. E aí começou a surgir esse grande manual de instruções do nosso cérebro. É uma definição que eu gosto bastante de usar de PNL. PNL é como se fosse o nosso manual de instruções. Quando eu tenho um carro, eu compro um carro, deu algum problema, acende uma luzinha no painel. Eu vou no manual e vejo o que aquela luzinha significa e como que eu faço para corrigir, para arrumar. A PNL ela vem a ter um significado parecido. Quando uma luzinha acende, quando eu fui lá chamado para subir num palco, para dar uma palestra, quando eu fui chamado para uma apresentação, acendeu uma luzinha, a respiração alterou, o coração acelerou. Peraí, o que é isso e como que eu posso fazer para alterar esse resultado, mudar esse resultado? Isso é o que a PNL vem nos ensinando aí diariamente. Então, por isso que eu falo que com a PNL você vai ter um resultado muito grande em um espaço curto de tempo, tá? Isso é uma das definições aí que eu gosto de trazer como PNL também. A PNL, então, ela surgiu nos anos 70, ela teve um grande momento da PNL, onde ela começou a ter resultados, só que nessa época eles trabalhavam muito ali o cognitivo. As técnicas de PNL eram bem voltadas para o cognitivo, aí depois teve uma segunda geração da PNL, onde a PNL cresceu muito, se desenvolveu muito, foi onde eles começaram a entender que não é só mente, é mente e corpo. Mente e corpo, eles se interagem. Então, um pensamento altera a minha fisiologia, altera a minha postura, altera o meu não verbal. O meu corpo, ele somatiza
e reflete o que o meu pensamento o que está acontecendo no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas emoções, e começou a entender esse processo de somatização, e aí eles viram que ainda não estava completo, ainda tinham mais coisas da PNL, ainda tinha mais, não é só mente e corpo. Aí na terceira geração da PNL, que trouxe o contexto de campo. Entre nós existe um campo de informações, um campo gerado por uma quantidade de informações da nossa vida, das vidas dos nossos pais, até mesmo de gerações. Então, entre nós existem informações acontecendo. Então, a primeira geração da PNL cognitivo, mente, depois corpo e depois campo. E aí, hoje a gente tem a PNL unindo esses três campos, corpo, mente e campo, que é a PNL da terceira geração, a PNL ao qual nós trabalhamos aqui no Instituto IDEA, que é uma PNL que eu diria que ela evoluiu mais, ela é mais completa, ela junta esses três elementos tão importantes no processo de mudança. Tá? Então a PNL ela surgiu lá nos anos 70 e hoje nós temos aí a terceira geração da PNL com alguns conteúdos, alguns complementos extras ainda, como a neurosemântica, que são temas que eu vou trazer aqui também para vocês durante essas aulas. Eu vou trazer agora um mapa para vocês, aqui desse lado, para que a gente possa entender como isso tudo acontece na nossa mente, como que a PNL acontece, como que o nosso cérebro, como que as coisas se processam na nossa mente. Então vamos lá. Nós temos aqui um elemento que nós recebemos, existe um mundo externo. Então a PNL ela entende que existe um mundo externo, existe um mundo interno, que é o que acontece aqui dentro da minha mente, dentro da minha cabeça. No mundo externo, ele é captado por nós através do visual, auditivo e sinestésico. Então nós recebemos as informações do mundo por meio dos estímulos neurológicos, visual, auditivo e sinestésico, onde o sinestésico ele é um pouco mais amplo, tá? Ele envolve tato, olfato, paladar, eu sinto um gosto, sinto um cheiro, sinto um toque, então é aquilo que você sente. Então eu vejo, ouço e sinto. Visual, auditivo e sinestésico. Então nós recebemos as informações do mundo externo por meio desses estímulos neurológicos. E criamos, é como se ele passasse por um processamento aqui, essa informação. Ela vai ser processada. Nesse processamento, ela vai passar por influência do nosso mapa, dos nossos filtros, das nossas memórias, dos nossos valores, decisões, enfim, várias coisas vão alterar esse processamento da informação. E, após processado, ele vai gerar uma representação interna. Então, criei o meu mundo interno, que é o quê? Deveria ser um reflexo da realidade. Só que nem sempre essa realidade, como está aqui, é como ela chega aqui. Por quê? Ela passou por um processamento. Essa informação ela foi processada aqui e gerou uma representação interna. E aí, sim, podem acontecer alguns problemas. Por exemplo, nesse meio tempo, aqui, quando ela gerou essa representação interna, então a gente tem aqui uma estrutura de um pensamento, tá? Eu tenho aqui uma experiência, um pensamento que faz com que gere um sentimento. Então, por exemplo, criei uma imagem mental, essa imagem mental faz com que o meu corpo comece a responder. Então, a minha fisiologia vai alterar. Por quê? Eu estou criando um estado e esse estado vai gerar uma mudança na minha fisiologia. E isso vai ser comunicado. Isso vai gerar um comportamento. Então, quando esse pensamento gera um sentimento, muda o meu estado fisiológico e faz com que eu comunique, com que eu me comporte. E aí o meu comportamento pode ser uma mudança de postura, o meu verbal, eu vou falar algo, seja com a comunicação verbal ou não verbal, o meu corpo vai mudar a postura, ou eu vou ter uma atitude mesmo, um comportamento, eu vou sair correndo, enfim, eu vou fazer alguma coisa mais nesse sentido. Por exemplo, vou trazer o exemplo da fobia novamente. Imagina que lá no mundo externo, a pessoa viu uma barata. Uma barata. Se você perguntar para uma pessoa que tem fobia de barata, qual o tamanho da barata? Você vai ver que provavelmente a pessoa vai olhar para cima e vai falar que é gigante. Por quê? Na cabeça de uma pessoa que tem uma fobia, a barata é algo gigante, é algo que normalmente às vezes até maior do que ela, é assustador, é uma coisa medonha, um monstro. E aí a gente entende por que ela tem aquele medo de barata. Por que aquele medo é tão forte? Por quê? Porque não é uma baratinha desse tamanho, é um monstro. Então, a pessoa ela viu a barata, ou seja, ela recebeu a informação pelo visual, essa informação, na hora de passar por esse processamento da informação e gerar essa representação interna, ela sofre uma mudança, ela passa por um filtro, um filtro de distorção.
ele vai distorcer aquilo lá, ele vai, quando essa informação ela passa por esse filtro de distorção, ele distorce aquilo da realidade, ou seja, pegou aquele tamanho pequeno, distorceu deixando gigante, e aí criou uma representação de que aquela barata é um monstro gigantesco, gerou aquela imagem mental, aquele pensamento. Esse pensamento vai ser convertido o quê? Em um sentimento que vai gerar um estado fisiológico, provavelmente meu coração vai acelerar, a respiração vai intensificar, eu vou entrar num processo para poder fugir, para poder salvar a minha vida, que vai ser o meu comportamento. Então, aconteceu ali o pensamento, o sentimento e o comportamento. Essa tríade, ela acontece o tempo todo, a partir do momento que a gente tem uma representação interna, uma memória, uma imagem mental, vai gerar um sentimento, um estado, e isso daí eu vou comunicar na forma de um comportamento. Tá? Então, é basicamente isso que acontece. Como que a PNL trata um caso desse, por exemplo? Ela vai pegar, ela entende que o problema está nesse filtro de distorção e ela vai desfazer esse filtro. Uma técnica como essa demora em torno de uns 15 minutos aproximadamente para acontecer. Ou seja, em 15 minutos, contando o tempo de você gerar um vínculo com a pessoa, de confiança, é possível você desfazer algo que talvez ela já sofra aí há anos e anos. Então, ela vai pegar uma técnica que faça com que esse filtro de distorção deixe de distorcer aquela imagem para que quando ela receber essa representação interna, seja uma barata pequena. Não quer dizer que a pessoa vai passar a gostar de barata, mas ela já não vai mais sentir aquele medo gigante da barata. Então aí tem um pouquinho de como que a PNL trabalha. A PNL trabalha bastante nesse processamento da informação, em como essa representação interna com esses significados geram nossos estados e fazem com que essa comunicação aconteça. E isso é um ciclo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre como esse ciclo pode impactar diretamente na minha mudança, na forma como eu penso, sinto sobre o mundo, tá? Então eu lanço para você um desafio de você pegar essa área da sua vida que você quer uma mudança, que você quer uma transformação e começa a mudar a sua postura, começa a mudar a forma como você comunica, como você está comunicando aquilo. Lembra que quando você está comunicando aquilo para fora, para o outro, é a forma como você está comunicando para o seu sistema também, tá? Então, quando você fala, quando você se comunica, quando você fala para alguém da sua vida como uma coisa ruim, você não sabe, quando você começa a entrar num padrão de reclamação, vou começar a reclamar do meu marido e da minha esposa, eu estou fazendo o quê? Eu estou comunicando algo negativo que vai fazer com que aquele pensamento se estruture com o sentimento, e isso daí eu estou alimentando esse ciclo ruim. Começa a comunicar algo positivo, começa a falar coisas boas das pessoas que estão ao seu redor. Pega no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho não está funcional, o ambiente de trabalho não está legal, começa a fazer elogios para as pessoas, começa a se referir às pessoas do seu trabalho, apontar a elas coisas positivas que elas fazem, apontar a elas características, qualidades, habilidades boas que ela tem, em vez de ficar ressaltando o negativo, e você vê o que vai acontecer. Não estou falando só do trabalho não, tá? Em casa também, começa a fazer elogio, ressaltar coisas positivas das pessoas que convivem com você. Em vez de ficar reclamando, minha mãe isso, minha mãe aquilo, não sei o quê, meu filho... Não, começa a falar coisas positivas, começa a ressaltar a qualidade deles, que você vai ver o que vai acontecer de diferença no seu sistema. Vai falar, nossa, parece que eles estão diferentes. Sim, eles vão ficar diferentes. A gente recebe, quando a gente recebe um elogio, quando a gente recebe um reconhecimento, o ser humano, ele precisa de reconhecimento. Uma criança, isso é comprovado, testes já feitos, você pega uma criança, um bebê quando nasce, se ele não tiver carinho da mãe, já foi feito inclusive experimentos, você pegar um bebê, isolar ele totalmente de carinho, de amor, de contato, ele morre, ele não sobrevive. Por quê? Porque ele precisa de carinho, ele precisa de contato, ele precisa de atenção, não só do básico. Então o ser humano, ele precisa sim de reconhecimento, ele precisa ser visto. E quando você começa a ver as pessoas ao seu redor, quando você começa a reconhecer elas mudam, você muda, a sua comunicação muda, o seu sistema muda, o sistema dela muda, todo o sistema de vocês mudam. Nós funcionamos de forma sistêmica. Funciono sistemicamente comigo, meu pensamento, meu sentimento, minhas respostas, meu comportamento. Entre nós funcionamos de forma sistêmica. Se eu estiver numa sala com várias pessoas e uma pessoa chegar alterada, chegar brava, chegar gritando, chegar com raiva, isso vai afetar as outras pessoas? Vai. A gente sabe que afeta. Quando uma pessoa chega com uma emoção tóxica no nosso sistema, ele afeta o nosso sistema. Então começa você a afetar o seu sistema de forma positiva.
Começa você a criar mudanças positivas no seu sistema, na sua casa. Começa você, no seu relacionamento, se mostrar de forma diferente, comunicar uma coisa diferente, comunicar amor, comunicar paixão, comunicar tesão, comunicar para você ver o que vai mudar. Começa você, na sua casa, na sua família, comunicar amor. Reconhecer, validar, para você ver o que acontece com o seu ambiente familiar. Começa você no trabalho, começar a comunicar diferente. A sua postura, imagina você chegando numa entrevista de emprego, assim, a sua voz vai sair como? Oi? Bom dia, boa tarde, boa noite. A sua resposta vai sair alterada. Por quê? A sua comunicação tá uma comunicação. Eu fiquei lá em casa pensando, meu Deus do céu, não vai dar certo essa entrevista, é porque vai ter um monte de gente melhor do que eu. Olha esse pensamento, vai ter pessoas vão ter pessoas melhores do que eu. Já estou me colocando abaixo, já estou me colocando numa fisiologia aqui de negativo, de fracasso, de não vou conseguir. O meu corpo vai começar a comunicar isso a partir da minha postura. E o meu pensamento vai ficar cada vez pior. Eu vou criar cenários horríveis aqui e eu vou chegar como para essa entrevista? Preparado? Não. Agora, muda o pensamento, ou muda o sentimento, ou muda a forma como você está se comunicando. Qualquer uma das 3 alterações aqui vai gerar uma mudança de sistema, uma mudança completa nessa tríade. E aí, você vai chegar para uma entrevista com uma postura diferente, com um olhar diferente, uma voz diferente, o seu aperto de mão vai ser diferente, o bom dia, boa tarde, boa noite. Agora não vai ter aperto de mão, né? Provavelmente, mas a sua voz... O seu não verbal vai comunicar segurança, vai comunicar força, vai comunicar um monte de habilidades, de competências, tá? Que pode ser percebido pela outra pessoa. Não quer dizer que se você não estiver comunicando, você não tem. Mas como a outra pessoa vai saber que você tem ou não? Como a outra pessoa vai te analisar, vai te selecionar? Pelo que ela pode ver. O que ela vê é essa postura, essa falta de energia, ela vai acabar julgando por isso. Então começa você a criar a mudança... na sua postura, para você ver o que vai acontecer. Na sua comunicação, para você ver o que vai acontecer. Nos seus pensamentos, para você ver o que vai acontecer nessa área que você quer mudança. Tá? Então fica aí o desafio para você praticar. Entre hoje e amanhã eu vou pedir para você fazer o seguinte. Pratica pelo menos o reconhecimento. Assim, com mais intensidade. Faz um desafio de você reconhecer pessoas ao seu redor. Reconhecer habilidades, comportamentos positivos, reconhecer uma coisa que você acha bonito na pessoa, uma qualidade que ela tem. Reconhece as pessoas da sua casa e amanhã você me conta o que aconteceu. Tá? O que essa comunicação diferente, o que esse reconhecimento já tá fazendo diferença. Se você quer ir um pouquinho além, muda a sua postura. Sai de manhã de casa ou levanta com uma postura diferente. De vez em quando pega o hábito de espreguiçar e lembrar de manter uma postura mais ereta, de manter uma postura mais alta, uma postura de mais força, uma postura de mais alegre. Coloca um sorriso no rosto, vai falar no telefone, dá um sorriso, mesmo a pessoa não te ouvindo, não estando de frente para você vendo, ela percebe isso pelo telefone também. Tá? Então muda a sua postura, muda a sua fisiologia, muda o seu pensamento, o que você está alimentando a sua cabeça, começa a mudar isso daí e me conta o que aconteceu. Tá? Fica aí como um desafio.